Bom dia, hoje a nossa mensagem é em Gênesis 15. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tenho dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais o Senhor: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todo este, partiu-lhe-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre eles. Então disse a Abraão: Senhor, saiba de certo que peregrinará, será a tua semente, em terra que não é sua. Servi-la-ás, afligi-lo-ãos 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, uma boa velhice será, e será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus fez um pacto com Abraão. Aqui foi a promessa que Deus fez a Abraão. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. E o Queneu, e o Querizeu, e o Candidomneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e o Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Giganzeu, e o Jebuseu. Então Deus fez um pacto com Abraão, que ele teria um filho, que herdaria tudo aquilo que ele tinha. Agar é dada por mulher a Abraão. E aí o que ocorreu? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Sara, a mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, no fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou, e Agar concebeu, e vendo que ela concebeu, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sara a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teus regaços. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada a seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha só. Sara se precipitou, não esperou na promessa do Senhor. Quando o Senhor promete algo, ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Então o que ocorreu? Ela se precipitou e pegou a sua serva e entregou para Abraão. E quando a serva concebeu, ela começou a desprezar a sua senhora, porque ela já estava com o filho do qual era o desejo de Abraão. E disse-lhe Abraão a Sara: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos seus olhos. E afligiu a Sara, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E disse:
Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicar-lhe-ei sobremaneiramente a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que conceberás e terá um filho, e chamarás o seu nome Israel, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ele falava. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhe eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele lugar Poço de Lau-Arroi. Eis que está entre Gade e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera com Agar Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então, olha só aqui as consequências que Sarai vai ter, porque ela se precipitou em fazer aquilo que o Senhor ia fazer. Sentindo-se abandonada e rejeitada, Agar fugiu com medo de Sarai, sua senhora, para o deserto de Sul. O anjo do Senhor falou com ela junto ao poço chamado Bet-Lahoi, que significa poço daquele que vive e me vê, ou poço do que se vê, implicando o seu significado profético. Ali, naquele poço, a fé e a esperança de Agar foram renovadas quando o Senhor curou seu espírito ferido, dando-lhe o propósito de viver novamente com a promessa do nascimento de Ismael. Esse poço simbólico é o lugar onde Deus restaura os contritos de coração. Olha só. Então aqui nós vemos aqui o início, a trajetória do nascimento do primeiro filho de Abraão. O primeiro filho, pela promessa, seria o filho de Sarai, mas ela se precipitou. Ela não confiou, ela não esperou na promessa do Senhor. O Senhor tinha prometido a Abraão que lhe daria um filho. Mas ela, por ser já idosa, e ele também, ela achava que isso não ia se cumprir. E ali ela se precipitou, dando a sua serva. E mais à frente, nós veremos as consequências do ato de Sarai. Aqui nasceu uma geração daquela que não era o filho da promessa. Foi o filho da escrava, mas seria outra geração, porque, segundo o texto diz, que ele disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneiramente a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Então ele prometeu para Agar que a semente dela também seria uma semente que seria multiplicada, que seria uma grande geração que não se daria conta de contar. No próximo capítulo, nós vamos conhecer mais da trajetória dessa família de Abraão e Sarai e Agar, das duas mulheres de Abraão. Então, que nós venhamos meditar nessa palavra, que nós somos os filhos da graça. Depois que Jesus Cristo veio, morreu, foi crucificado, primeiro ele exerceu seu ministério aqui. Aos 12 anos ele já começou a falar para as grandes autoridades. E daí ele cumpriu seu ministério, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, ainda ficou aqui, depois subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, o Consolador, que é o que está hoje aqui, para que pudesse gerar mais discípulos. E nós temos aí muitos dos Paulos, muitos dos Abraão, muitos dos discípulos pregando, semeando a semente do Evangelho. Para que essa semente, para que todos os povos tenham conhecimento da salvação. E que esta salvação só se dá através de Cristo. Nós temos alguns países comunistas, como a Coreia do Norte, a China e outros países muçulmanos, o Irã,
Em outros países, os países da janela 10 por 40, onde o evangelho não pôde ainda ser levado. Mas nós, mesmo nesse, ainda tem uma sementezinha lá escondida que continua gerando fruto. Mesmo que escondido, mesmo que muitos morrendo quando é pego, quando é descoberto. Porque esse evangelho ele tem que ser pregado. Queira eu, queira não, se você faz alguma coisa ou não, se eu não faço, mas ele está sendo pregado em todas as nações. Nós temos hoje a semente, que é uma ferramenta essencial, que é a internet. Que as redes sociais que estão levando essa semente, a todo segundo tem semente do evangelho sendo pregado através das redes sociais. Que nós venhamos usar as nossas redes sociais como ferramenta de salvação para este povo que está aí, perecendo. Levando a semente, o alimento físico e o alimento espiritual, para que essas vidas não pereçam. Porque eles já perecem o alimento físico. Já perecem de outros males, mas que a alma dele possa descansar no Senhor. E isso só pode acontecer quando nós, como servo do Senhor, nos dispusermos a levar essa semente, não sermos omissos, porque se formos omissos, seremos cobrados. Porque o Senhor diz que ai daquele, ele vai que não cuidar das ovelhas, ele vai cobrar de cada um. Ele vai cobrar o sangue daquelas pessoas que nós não plantamos o evangelho no seu coração. Porque a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você leva a mensagem, a pessoa fica ali. Mesmo que naquele momento você diz, ele não deu atenção, mas está lá, plantada na mente dele. E ela vai para o coração e ela vai dar fruto. Porque ela só dá fruto quando você planta a semente. Se você não plantar a semente, ela não vai nascer, ela vai murchar e vai morrer. Mas quando você planta essa semente, ela vai dar fruto. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha guardar a vida de cada um, que você venha compartilhar esses vídeos, para que mais vidas sejam alcançadas com essa mensagem. Me siga no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Lá no Kauai também, o Raimunda Nunes, eu todo dia coloco um vídeo lá, um hino, um louvor, mensagem de salvação, porque o louvor liberta, o louvor refrigera a nossa alma, o nosso espírito. Há momentos que estamos assim, com a mente um pouco, aí a gente começa a louvar e Deus age poderosamente no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor venha nos abençoar. Nós temos gerações inteiras perecendo, milhões de vidas precisando do Evangelho. Enquanto nós estamos aqui em paz, muitas pessoas estão no leito dos hospitais, precisando de uma palavra, de um abraço. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que nos guarde. E que se Deus permitir, amanhã estarei aqui com outra mensagem de salvação.